Alô, amigos, sou o professor Zé Moreira e diretamente dos estúdios do CETEC em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, estamos aqui atendendo o público que pediu alguns comentários sobre a prova do BASA, o Banco da Amazônia, que ocorreu recentemente, neste ano, agora há pouco. No caso, o nosso sempre atuante Eudes Carlos, do Ceará, mais uma vez me enviou a prova, né? Antes que estava saindo, ele já estava me mandando a prova. E eu resolvi, viu, Eudes e o pessoal todo, que vai fazer prova agora em outubro no Banco do Brasil, pela Sesgran Rio, já que o BASA foi Sesgran Rio, eu resolvi fazer um comentário, não de toda a prova, e sim por assuntos. Tá? Então hoje eu escolhi um tema que está aparecendo no vídeo de vocês aí, que é a questão da análise de investimentos, tá? Taxa mínima de atratividade, taxa interna de retorno, projetos mutuamente exclusivos, tem sido quase que uma constante nas provas da Sesgran Rio. Então eu resolvi fazer essa provocação. Eu resolvi provocar o estudo de um assunto. Depois eu pego outra questão, no próximo momento, filmo um outro assunto e já recheio. Porque se não só corrigir a prova do BASA é muito automático e muito geral. Então eu escolhi esse assunto. Tá? Aproveito para dizer também que o nosso projeto foi o seguinte, estamos organizando já um blog aqui no CETEC, e meu também, pessoal, onde a gente vai colocar num único espaço todas essas dúvidas que vocês mandam. Então nós vamos ter as dúvidas, tá? E também ali elas resolvidinhas em papel, para quem quiser imprimir, para poder riscar. Então vai ser assim, ó, não perder essas explicações aí no meio do YouTube. Vamos fornecer, mas também vai ficar tudo organizadinho num blog para que você possa ali estudar não só comentários, mas estudar de fato, com a questão, com os cálculos, várias sessões assim, para que vocês possam ter tudo organizado. Portanto, vamos enfrentar a questão. Banco da Amazônia, Sesgran Rio 2015. Diz assim, você vai estar vendo aí no vídeo. 2 projetos de investimento, W ou W e Z, são convencionais, isto é, as saídas de caixa antecedem as entradas. Aí, nesse caso já vai valer quase como jurisprudência, ou seja, é bom já vocês saberem que eles entendem convencionais como sendo dessa forma, na verdade é o conceito da literatura. E então ele primeiro investe e depois vai vir o retorno do investimento. E aí eles dizem assim, as taxas internas de retorno, TIR, ou em inglês IRR, para os projetos W e Z são respectivamente iguais a 10% e 12% ao ano. Se fosse só nesse sentido, tá? Existe um critério de seleção de investimentos que diz assim, o que tiver maior taxa de retorno é mais conveniente, por exemplo. Mas aí eles entram com mais um fator aí, eles dizem assim, o projeto diferencial W menos Z tem taxa interna de retorno igual a 8%. E aí é o seguinte, outro sabe do que eles estão falando, outro não vai entender nada. O que eu vou fazer? Neste encontro, eu vou ser bem objetivo. Mas vocês vão sentir que, vocês vão precisar que eu faça aprofundamento sobre esse assunto, com dados, com informações mais concretas, para que a gente possa realmente aprofundar o estudo, tá? Então vejam só, eu preparei aqui, nessa outra câmera, venham comigo aqui, preparei o que seria esse gráfico. Este eixo aqui seria o VPL, ou seja, valor presente líquido. Claro que só pode acompanhar a explicação aqueles alunos que têm uma noção do que seja valor presente líquido.
E você não sabe nada. Bom, então compra os nossos cursos e assim por diante. Sempre lembrando, aproveito que está por sair o edital do Banrisul. Quem quiser vir trabalhar, ou nas agências do Banrisul do Rio Grande do Sul ou de outros estados, comece a estudar. Não é tanta matéria. Banco do Brasil já tem a prova em outubro em alguns estados, e depois já vai sair novas provas também. É só estudar. Bom, então VPL. E aqui está a taxa, mas vejam que aqui a taxa expressa na forma de percentagem. Olha que aqui mesmo pelo CETEC, a gente publicou no Facebook um trabalho em que nós tínhamos também, perguntava a taxa interna de retorno, e lá eu usei aqui neste eixo a taxa, mas na forma de acréscimo do balconista. Muito rico aquela explicação também. E aí tu vê que dá um curso, né? Juntando aquele assunto que você deve ter nos honrado com a sua audiência. Pegando aquele assunto, pegando esse problema, tu começa a ver que tem muito a estudar nesse capítulo. Bom, então basicamente é o seguinte, aqui se distingue porque a taxa está na forma de percentagem, tá? Eu fiz um desenho que a gente não sabe maiores detalhes de como é que é o fluxo de caixa desses dois projetos. Então eu fiz mais ou menos como se fosse uma partezinha de uma parábola, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que um fluxo de caixa, às vezes pode ser uma equação polinomial, tá? Um fluxo de caixa pode ser, inclusive, ter mais de uma taxa de retorno, né? Porque aqui nesse ponto é a taxa de retorno. Então, eu posso ter fluxos de caixa dessa forma assim que eu desenhei, eu posso ter um fluxo de caixa dependendo de como é que são as entradas e as saídas, assim, aqui sempre é a taxa de retorno, ou poderia ter também um fluxo de caixa dessa forma, com essa parte aqui da parábola, por exemplo. Então, não há uma regra, tudo depende do fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? É mais ou menos o que eu coloquei aqui, ó. Nesse caso aqui eu representei uma saída, que muitas vezes eles colocam entre parênteses assim, para dizer que é um investimento. E aí, esta é a previsão de retorno do investimento. Se tu olhar, tá? Se tu olhar, tu está investindo 3 mil e está recebendo, digamos que isso aqui poderia ser meses ou anos, não importa, vamos colocar que seja meses. Tá? Nos meses 1, 2, 3 tem um retorno, então eu invisto 3 mil e recebo 3.641. Se o custo do dinheiro é zero, o valor presente líquido, ou seja, o lucro, vai ser a diferença, 641. Tá? Isso para 0% do custo de dinheiro. Mas, se o custo do dinheiro for grande, pode ser que quando eu termine de receber, e tu imagina que isso pode ser mesmo, pode ser anos, né? Esses 3.641 não representam mais nada. Então, eu preciso saber qual é a taxa de retorno desse investimento. Aqui eu peguei dados bastante fáceis, né? A taxa de retorno é aquela que faz com que o valor atual dos investimentos seja igual ao valor atual das entradas. E é fácil de ver que aqui a taxa de retorno é 10%, ó. Digamos aqui 10% ao mês. Poderia ter sido anos também, viu? Então o que acontece? Estes 1.100, ó, se eu vou corrigir para a data zero, que é uma data focal, poderia levar para outra data, mas vamos trazer para a data zero. Como eu vou receber daqui a um mês, tá, tudo bem, mas o que representa hoje esse dinheiro? Então, dividido por 1,1, isso aí vai dar 1.000. Esse 1.210, se eu for retroagir para a data zero, para achar o valor na data zero desse dinheiro, tá, eu vou receber daqui a 2 meses, mas hoje quanto representa? Bom, se o custo do dinheiro estiver 10% ao mês, dividido por 1,21, isso aqui também representa 1.000. Então, se eu gasto 1.000 hoje para receber 1.210 daqui a 2 meses, mas o custo do dinheiro está 10%, eu estou empatando. E esse 1.331 que aqui está, desembutido 3 meses pelo critério racional composto, então vai dar 1,331, claro que eu já escolhi para que também desse 1.000,
E para que, então, o valor atual dos recebimentos também seja 3.000, eu não perdi, mas não ganhei. Então, essa taxa de retorno é aquela taxa em que o valor atual, digamos na data zero das saídas, iguala o valor atual das entradas. E nesse caso, o valor presente líquido seria zero, porque eu disse que seria 641 se não tiver inflação, se não tiver custo do dinheiro, aí claro que eu estou ganhando em valores absolutos. Mas isso se não houver inflação, se nada sobe, o pão não sobe, o leite não sobe, o custo do dinheiro não tem custo de oportunidade. Havendo uma inflação de 10%, ou o chamado custo de oportunidade de 10%, ou vamos chamar de custo do dinheiro de 10%, tá? Então esse projeto aqui, ele está empatando. Então a taxa de retorno é aquela taxa máxima que eu suporto de custo do dinheiro, porque se a inflação for 20% ao mês, por exemplo, eu vou receber mais do que eu investi, mas vou perder dinheiro porque ele se corrói no tempo. Estão prestando atenção? Então, pessoal, a taxa de retorno marca o máximo que o custo do dinheiro pode suportar. Ele aguenta corroer-se 10% ao mês. Ah, mas e se está corroendo a 5%? Aí vocês veriam que o valor presente líquido seria positivo. Então eu recebo, não vou ganhar, havendo 5%, não vou ganhar, por exemplo, 641, mas vou ganhar, sei lá, R$300 ou alguma coisa parecida com isso. Eu tenho um valor presente líquido positivo. Ora, se o meu fluxo de caixa aguenta, vamos dizer assim, até um máximo de 10% ao mês, aguente que o custo de oportunidade seja até 10%, qualquer valor de custo do dinheiro menor que isso vai ser interessante. Vou tocar o projeto porque eu recebo e o meu dinheiro, mesmo investindo agora e recebendo na frente, eu estou tendo lucro. Eu vou ter um valor presente líquido positivo. Por que eu estou falando isso? Primeiro, para situar vocês no que seria a taxa de retorno, né? Mas também para combater um pouquinho essa palavra que eles usam, taxa mínima de atratividade, sabe? É incrível, né? Mas do mesmo jeito, porque houve uma época que os matemáticos não sabiam falar português. Haja vista os livros de matemática financeira que vocês têm aí no mercado, esses livros mais antigos. Então os caras, por exemplo, falam em anuidades. Anuidades. Só que anuidades todos os meses. É um absurdo. Então é anuidade. Eles confundem a palavra parcela com se é de mês em mês é mensalidade. Anuidade é de ano em ano. E essa taxa mínima de atratividade ficou aí. E aí as bancas falam, mas como mínimo do quê? Sabe? Existe uma situação que eu falo outro dia, mas sempre que eu posso eu falo, em que sim, é o mínimo. Qual é a taxa mínima de atratividade? Bom, na verdade é o seguinte, se o custo do dinheiro, por exemplo, é 10%, então o meu projeto tem que, no mínimo, render mais que 10%, porque o dinheiro está se deteriorando. Aí sim é taxa mínima de atratividade. O mínimo que eu aceito é que ele renda para empatar. Por exemplo, se a taxa interna de retorno é 10%, eu tenho que fazer um negócio que dê mais que isso. Só que assim, mas aí vai mudar o fluxo de caixa. O fluxo de caixa faz com que as entradas, mesmo descapitalizando os valores dessas entradas, trazendo para a data zero ao custo do dinheiro, mesmo assim sobra alguma coisa. Ou seja, a taxa mínima de atratividade, ela tem que superar o custo de oportunidade, as taxas do mercado. Então, se o dinheiro se deteriora a 5% ao mês, eu tenho que ter um negócio que, no mínimo, me renda isso. Aí sim é taxa mínima de atratividade. Mas nesse caso, viu, pessoal, como já está definido quanto que vai entrar de dinheiro no meu fluxo de caixa, o que acontece é o seguinte, no máximo eu posso suportar 10%. Então, se o custo do dinheiro tiver 5%,
Ah, tudo bem. E com essas entradas, cobre, aguenta 5%. Não sei se os amigos estão conseguindo acompanhar. Né? Porque se for só 1% o custo do dinheiro, eu vou ganhar, eu estou vendo que eu vou ganhar. Então, assim, ó, se eu vou ganhar, eu torço que o dinheiro não se deteriore para que essa diferença nominal de 641 fique corroída o menor possível. E isso, ela se corrói a desaparecer se o custo do dinheiro for 10%. Aí empata. O valor atual das saídas é 3 mil e esses valores corrigidos para a data zero também dá 3 mil e o valor presente líquido é zero e isso significa que a taxa interna de retorno é 10%, que é aquele valor em que o fluxo de caixa das saídas é igual ao fluxo de caixa das entradas. Portanto, nesse caso, a taxa que eles estão chamando de atratividade, né? Não é a taxa, é a taxa que eu suporto que esteja o custo do dinheiro. E tem que ser uma taxa não mínima, é qualquer taxa, entre 0% e 10%, se o custo do dinheiro estiver entre 0% e 10%, eu já sei que o meu dinheiro não vai se deteriorar, porque ele chega a zero quando o custo do dinheiro for de 10%. Aí eu recebo 3.641, mas é a mesma coisa que receber 3 mil, então eu empatei e ainda trabalhei, né? Então, tudo bem. Então, fica claro que essa taxa, que aqui eles estão chamando de taxa de atratividade, mínima ainda por cima, né? É apenas os valores que esse projeto é viável. Um negócio que tenha um fluxo de caixa definido desta forma é viável desde que o custo do dinheiro não ultrapasse os 10%. Então, a taxa máxima que eu posso suportar para o dinheiro se deteriorar é 10%. Eu acho que eu já fui até repetitivo. Bom, muitas vezes, ao fazer a análise da taxa de retorno e do valor presente líquido, fazendo pelo valor presente líquido, um projeto A, por exemplo, digamos que tivesse 2 projetos, um projeto A tem maior valor presente líquido. Mas, em compensação, ele tem menor taxa de retorno. E aí fica aquele critério, o que eu vou escolher o que me dá maior valor presente líquido ou vou escolher o que me dá maior taxa de retorno? São muitas situações e são muitas discussões. Mas aqui, objetivamente, pessoal, o que acontece é o seguinte, este projeto, pelo enunciado, você vê que o valor presente líquido do projeto W é maior. Como é que eu percebo isso aí? Porque o projeto diferencial é W menos E. Então, só para vocês terem uma ideia, é como se fosse assim, ó, chutando, hein? Olha aqui, agora eu vou chutar. Tem um desembolso, por exemplo, de 2 mil no W e um desembolso de 1.500 no Z. Certo? Mas se vê que ao ter maior desembolso, né, digamos que os dois deram uma taxa interna de retorno de 10%. Uma coisa é 10% de 2 mil, outra coisa é 10% de 1.500. Então, muitas vezes, quando a taxa de retorno é meio parecida, tu vai dar prioridade àquele que tem maior valor presente líquido, porque aí, pelo menos, tu ganha mais em valores absolutos. Tu fica, de forma absoluta, entre aspas, mais rico. Então, o que acontece aqui é isso, tá? Esse projeto aqui tem um maior valor presente líquido, você percebe, e na medida que o custo do dinheiro vai aumentando, como eu disse para vocês, que vai corroendo no tempo as entradas, né? Então, esse valor presente líquido tende a zero. Então, o investimento W, ele com 10%, ele já não... o máximo que ele suporta é até uma taxa de 10% ao mês. Tá? E esta vem a ser a taxa interna de retorno do investimento W. O investimento Z, ele tem um valor presente líquido menor, provavelmente um valor de investimento menor também, né? Desde a saída menor,
e ele consegue aguentar até 12%, ou seja, se o custo do dinheiro tiver 11%, ainda é negócio esse projeto Z aqui. A gente vê pelo gráfico que para valores menores que 8%, o valor presente líquido do projeto W é melhor que o projeto Z, e que para valores entre 8% e 12% é melhor o projeto Z, tá? Menor que 8 é W. Mas e esse ponto que eu nem falei dele ainda? Esse ponto é a chamada a intersecção de Fischer. Intersecção de Fischer. Fischer escrito assim. Esse ponto é a taxa interna de retorno do investimento do projeto incremental, do projeto diferencial. O projeto diferencial é o seguinte, ó, se eu investir W e aqui nesse 2.000 e aqui eu invisto 1.500, o projeto diferencial W menos Z é 500, ó. Aí, por exemplo, na data 1, esse aqui recupera 500 e esse aqui recupera 300. Então, o investimento diferencial é 200. Aqui na data 2, esse aqui recupera 600 e esse aqui recupera 350. Então, o investimento diferencial, o recebimento, é 250. E aí, se tu fizer o fluxo de caixa do investimento, do projeto diferencial ou do projeto incremental, tá? Então, a taxa interna, preste bem atenção, a taxa interna de retorno do projeto diferencial sempre vai ser esse ponto aqui, ó. Então, é por isso que eu sabia fazer esse gráfico. Porque eles disseram que a taxa, o projeto diferencial tem taxa de retorno 8%. Então, como é que eu consegui? Eu receio, alguns estavam perguntando, como é que o Zé fez esse gráfico? Eu fiz assim, ó. No momento que aí no texto diz que é W menos Z, eu já sei quem é que tem um valor presente líquido mais alto na data 0, que vem a ser o próprio investimento. Aí, a taxa de retorno foi dada pela banca. Então, o projeto W diz aí que é 10%, porque ele falou em respectivamente, né? E o projeto Z tem o investimento Z e taxa de retorno de 10%. E aí, se você não sabia, fique sabendo. Basta saber que a taxa de retorno do projeto diferencial, que diz aí, ó, é o ponto onde essas curvas, porque pode ver que aquele que tem um valor maior pega uma taxa de retorno menor. E essa é a questão que tem caído na Cés Gran Rio. E esse aqui que começa um pouquinho menor, ele consegue ter uma taxa de retorno maior. Porque justamente é aí que o cara fica empipinado. Um tem menor valor presente líquido, mas em compensação tem maior taxa de retorno. E qual dos dois que eu escolho? Então, sempre que há essa divergência, que olhando por um lado, um dos projetos tem maior taxa de retorno, mas por outro lado, o outro projeto tem maior valor presente líquido. Então, quem decide é esse gráfico. E o ponto de equilíbrio é a taxa interna de retorno do investimento incremental, que a banca deu, tá? Então, sempre será assim. Eu já vou fazer mais uma questão e aí eu vou fazer o gráfico para vocês entenderem. Então, olha aqui, ó. Agora, voltando e sabendo que esse ponto aqui, a intersecção de Fischer, é a taxa de retorno do investimento incremental, tá? Ou seja, do projeto diferencial. Então, eu consigo enxergar o seguinte, que para valores, para o custo do dinheiro, que eles estão chamando aí de taxa mínima de atratividade, mas é o custo do dinheiro. Se o custo do dinheiro aí no mercado for menor que 8%, tu pode ver que o valor presente líquido do W é muito melhor, tá? E é por isso que essa é a resposta. Para que o W seja melhor, como é que tem que ser esta taxa aqui, que eles chamam de taxa mínima da atratividade, mas de mínima não tem nada, é a taxa do custo do dinheiro, como é que ele se deteriora com o tempo.
Então, eu estou vendo que tem que ser valores menores que 8%. Para valores entre 8% e 12%, está melhor o projeto Z, porque ele tem um valor presente líquido maior que o laranjinha. Então é só isso. Eu não sei se você entendeu alguma coisa, mas aí eu vou fazer mais uma questão da Cesgran Rio que perguntou a mesma coisa, e aí tu vai me ver, inclusive, recém fazendo esse gráfico para tu entender como é que você faz o gráfico. Pode copiar que eu já volto aqui. Pessoal, então só confirmando, essa aí da Cesgran Rio, né, voltando aí, podemos colocar para eles de novo, né, na tela aí, a resposta é letra D de Dormelina, viu, pessoal? O projeto W é melhor se a taxa mínima de atratividade anual for menor que 8%. Tá? Bom, o grande problema, como eles têm feito de forma sistemática, tá bom assim, vamos ver mais um que é olha aí, ó. Cesgran Rio 2012, quase a mesma questão, irmãos. Então, vamos mostrar para eles na tela, nossa produção. Uma empresa tem duas alternativas de investimento mutuamente exclusivas, quer dizer que se tu escolhe um, não pode escolher o outro, então tu tem que te decidir. X e Y, ambas com a mesma duração e com valor presente líquido positivo. Estão considerando que vai dar lucro. Com taxas internas de retorno de 20% e 18% respectivamente, ou seja, X é 20% e o Y é 18%. Agora preste muita atenção, porque tudo que eu falei, agora nós vamos colocar em prática para recém agora começar a cair a ficha dos que não entenderam nada. O projeto diferencial Y menos X tem TIR de 14%. Então atenção. Agora eu vou explicar para os que não entenderam nada. Tá? O que eu fiz? Eu tentei explicar um pouquinho, que é o meu costume. Só que dependendo da bagagem que você tem, não entendeu muito. E aí, compre nossos cursos. Mas agora eu vou ensinar a resolver, mesmo você que não entendeu nada. Vem comigo. A taxa interna de retorno do projeto X é 20%, porque é respectivamente. Então é 20%. É o ano, é? Nem falou, né? Nem falou, não importa, é o período. A taxa interna de retorno do projeto Y é 18%. E atenção, a taxa interna de retorno do projeto diferencial Y menos X é 14%. Bom, atenção que você que não sabe nada, nem entendeu nada do que eu estou falando. Quando eles dizem Y menos X, quer dizer que o Y tem um maior valor presente líquido. Entende? Porque senão eles teriam dito X menos Y. Então tu vai colocar o Y aqui em cima e o X aqui embaixo. Por quê? Porque eles fizeram o Y menos X. Aí tu olha no exemplo anterior, tu vai ver que também era W menos Z, então o W estava mais em cima. Então, com isso, eu já sei que aqui é 20%, eu fiz bem longe, mas tudo bem, e aqui é 18%, quer dizer, não vou colocar 20%, lá é a taxa. Esse valor aqui, o valor presente líquido, desculpe, já estava falando bobagem, o valor presente líquido do Y é maior, o investimento do Y inicial é maior que o investimento inicial do X. Bom, e aqui nós temos as taxas expressas na forma de percentagem. Ora, como esse aqui é 20, como esse aqui é 20, então o Y, eu vou ter aqui, vamos botar, aqui está o 20, e aqui, mais ou menos aqui está o 18. Então, por aqui, agora eu já ver. Então, o Y, o X é 20. Então, o X tem esse comportamento aqui, Eu já falei que pode ser uma reta ou uma pequena curva, não tem problema.
E o Y, ele começa mais de cima, mas ele vem aqui, ó. Porque a única coisa que tu precisa saber é quem é que vai mais em cima. Se diz Y menos X, tu bota o Y mais em cima. Se diz X menos Y, tu bota o X mais em cima. Acho que aí dá para entender, né? Entender não sei, mas obedecer tu consegue. Bom, marcar as taxas de retorno foram dadas pela banca. Tá. E aí, irmão, se você não sabia, fique sabendo que esse ponto aqui é a taxa de retorno do projeto diferencial. E eles disseram que o projeto diferencial, esse aqui, ó, é o projeto diferencial. Ou incremental, porque já que tu não tinha mais dinheiro para investir, às vezes assim, não, aqui eu investi mais, mas se eu investir aqui, me sobra para investir num projeto incremental. Tudo bem. Então, essa taxa aqui é de 14% que eles falaram ali, ó. Então, tá pronto, é assim que você faz esse gráfico. E mesmo aqueles que não sabem nada. Então, sei fazer o gráfico, porque eu coloco mais em cima, dependendo dessa posição aqui. Marcar aqui, bom, é uma questão de eu saber fazer. Pode fazer reto, pode fazer uma curvinha, não importa. Onde eles se cruzarem é a taxa de Fischer. Tá? É a taxa de Fischer, que é aquele valor, vejam só, pode cair na próxima prova. A taxa interna de retorno do projeto diferencial é aquela em que o valor presente líquido dos dois projetos se igualam. Isso pode cair na próxima prova. Pode ser até no Banco do Brasil. Tá? Ó, a taxa interna de retorno do projeto diferencial é aquela taxa que faz com que o valor presente líquido dos dois projetos sejam iguais. E aí é indistinto, qualquer um vai dar o mesmo resultado para essa taxa aí de corte, essa taxa críticazinha aí. Então é fácil de ver que para valores menores que 14%, ganha o projeto Y, ele é melhor, ó. Dá um valor presente líquido maior. E entre 14% e 20% é melhor o projeto X, ó. Por quê? Primeiro que depois de 18% está fora de cogitação o Y, porque aí ele até perde. Mas até 20%, o projeto X é totalmente viável e melhor que o amarelinho Y. No caso, a pergunta é, aonde que o X vai ser melhor? O X vai ser melhor para valores maiores que 14% e menores que 20%. E isso está na letra D de Dormelinda. D de Dormelinda. Letra D de Dormelinda. Letra D de Dormelinda. Mas que taxa é essa? O que é isso que tem que ser maior de 14% e 20%? O custo do dinheiro. E os caras dizem que é a taxa mínima da atratividade. Se fosse mínimo, é mínimo. Aqui tem um valor mínimo e um máximo. Mas não tem nada que ver essa palavra. Ela existe na financeira, ninguém está dizendo que ela não existe. Eu estou dizendo que ela é aplicada como se o cara aplica a anuidade para... É como dúzia de 10. Compreendeu? Quarteto, trio, los dos, representado por um que não veio. Né? Bom, é alguma coisa assim. Tá? Então, os valores que eu suporto, que o custo do dinheiro esteja no mercado nesse momento, entre 14% e 20%, o dinheiro, o projeto X é melhor e eu ainda sempre vou ter um valor positivo. Ou seja, a diferença entre o valor atual do que eu gastei, ou melhor dito, a diferença entre o valor atual dos recebimentos menos o valor atual das saídas vai ser um valor positivo, tá? O VPL vai ser o valor atual das receitas menos o valor atual das despesas. Esse que é o VPL. E nesse caso aqui, se o custo do dinheiro está entre 14% e 20%, o VPL vai ser positivo
e o projeto X é melhor que o Y. Pronto, está resolvida a questão, é igual à anterior, portanto, se cair alguma parecida, só não esqueça da dica que eu dei sobre a taxa de Fischer, que é aquela taxa do projeto, do retorno do projeto diferencial, que faz com que o valor presente e líquido dos dois projetos sejam iguais. Pode ser essa a próxima questão. Aleluia! Pode copiar. Para enriquecer, portanto, esse nosso momento que a gente quer contribuir com esses fóruns espetaculares, todos os dias o pessoal publica, né? Sempre lembrando que aqui o CETEC-NET é um curso do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que tem esses estúdios que nos permitem fazer todas essas filmagens. Eles têm também site, você pode fazer, tem cursos completos, né, para diversos concursos. Temos aí também o TRT do Paraná, a gente está vendendo o curso aí completo. E também tem Facebook, o meu Facebook pessoal também está à disposição, onde vocês podem ter maiores informações sobre os nossos cursos e também sobre esse blog que a gente está preparando para ficar interativo com vocês. Eu vou ter uma equipe trabalhando quase que diuturnamente para atender a dúvida da turma e nós vamos fazer conexão direta com vocês, alunos. Vejam só, BNDES, CES Gran Rio 2011, de novo esse assunto. A taxa interna de retorno de determinado fluxo financeiro. Olha só, é totalmente teórica. A taxa interna de determinado fluxo financeiro é sempre maior que a taxa de juros do mercado? Não. Justamente, aí tem que ver. Ela é aquela taxa que, aplicada a um fluxo de caixa, essa taxa é aquela que faz com que o valor presente líquido seja zero. O valor atual das entradas seja igual ao valor atual das saídas. A B, muito bobinho, pensa que isso é verdade, mas não é. Tá? A taxa interna de retorno não é única. Um fluxo de caixa pode ter várias taxas internas de retorno. Pode também não ter nenhuma. Tá? Pode ter positivas e negativas. Até porque, fiquem sabendo que um fluxo de caixa, muitas vezes, é uma equação polinomial com N raízes. E cada raiz positiva, digamos, é uma taxa interna de retorno. Então, nós podemos ter muitas taxas de retorno para o mesmo fluxo de caixa. Depois, na letra C, diz assim, a taxa de retorno é negativa se o valor presente líquido do fluxo for negativo. Nada a ver, tá? A taxa interna de retorno anula seu valor presente líquido quando usá-la para descontá-lo. Ou seja, quando eu usar como taxa, que nem eu fiz no início dessa explicação, considerando que a taxa do mercado aquele caso era 10%, viram que o valor presente líquido das saídas igualava o valor presente líquido das entradas. Bom, quando isso acontece, essa taxa se chama taxa interna de retorno. Então é exatamente isso, a taxa interna de retorno anula o valor presente líquido do fluxo de caixa quando ela é usada para substituir na equação. Esse assunto, se vocês quiserem, oportunamente a gente pode trabalhar melhor com exemplos numéricos para que vocês entendam o que significa essa questão teórica aqui. Então, mais uma vez, quando eu disse hoje mais cedo provocação, é provocar que a gente precisa estudar mais, tá? Mas então, a taxa interna de retorno nunca pode ser nula. Não, pode ser nula a taxa interna de retorno, não tem nada contra isso. Então, a resposta, mais uma vez, é letra D, de Dormelinda. Vamos para a próxima questão na sua tela. Eles mostram um gráfico dizendo como se comportam os valores presentes líquidos de dois projetos de investimentos 1 e 2, em função da taxa de desconto utilizada na avaliação. Aí sim, essa taxa de desconto está bem aplicado, vem a ser a taxa que representa o custo do dinheiro, tá? Então agora sim. Eu vou passar para vocês esse gráfico então ali.
Tem um. Como eu disse para vocês, pode ser reto, não tem problema, vai depender do fluxo de caixa. Aqui é a taxa de desconto, mas é a taxa que a gente chamou de custo do dinheiro. Aqui é 0, aqui é 1 e aqui é 2. Com base nessas informações, o que podemos afirmar? Vou começar de baixo para cima. E o gráfico está errado, pois os valores presentes líquidos são sempre positivos quando a taxa de desconto aumenta. A taxa de desconto aumenta, é sempre positivo, é um gráfico bem conhecido, não tem nada de errado aí. O melhor projeto é o 1, mesmo com a taxa de juros aumentando. Não, o 1 é o melhor projeto para valores menores que a intersecção de Fischer. Para valores maiores que a intersecção de Fischer, o melhor projeto é o 2. Tá? Essa aqui é a intersecção de Fischer. Se o projeto 2 é mais sensível à taxa de desconto do que o projeto 1. Mais sensível à taxa... Não tem... bom, se tivesse uma curva lá, poderia ter algum assim, enfoque, mas também não diz coisa com coisa que nos interesse aí. O projeto 1 é mais interessante que o 2? Não, o projeto 1 é mais interessante até uma determinada taxa. A partir dessa taxa aqui, mais negócio é o projeto 2. Aí, nesse caso, nós não ficamos sabendo quanto é esta taxa. A taxa interna de retorno do projeto 1 corresponde à abscissa OA. Sim. Esse valor daqui até aqui, que é um valor, poderia ser 10, 12, mas porque se aqui fosse 12, é de 0 a 12. Então é 12. Quando diz de 0 a A, é uma maneira de dizer que é de 0 a 12, 0 a 20, enfim. Então daqui até aqui mostra a partir do 0 quanto já foi. Isso aqui é 12, aqui é 15, né? A taxa interna de retorno do projeto 1 é 12, digamos, e a do projeto 2 seria 15. Então, esta abscissa aqui indica, sim, a taxa de retorno, porque aqui vai 1, 2, 3, 4, 5, até chegar aqui, digamos que fosse 12 que eu estou dizendo. Tá? Então, isso aqui é 12 e aqui é 15. Quando a abscissa 12 corresponde à taxa de retorno do projeto 1 e a abscissa 15 corresponde à taxa de retorno do projeto 2. E esta taxa aqui eu não sei, mas sei que é menor que 12. Tá? É a taxa em que o valor presente líquido dos dois fluxos de caixas é a mesma. E essa taxa aqui se chama taxa de Fischer. Ou taxa interna, isso aqui também é chamado taxa interna de retorno do projeto diferencial. Então pode acontecer que caia uma questão, eu estou dando a dica de forma reiterada, do que significa esse ponto. Significa que o VPL do projeto 1 é igual ao VPL do projeto 2. Tudo isso pode cair em alguma prova vindoura. Está resolvida, a resposta é letra A. E finalmente uma prova da ESAF 2008, Controladoria Geral da União, também sobre esse assunto. A avaliação de dois projetos de investimento mutuamente excludentes, que têm o mesmo nível de risco pelo critério da taxa de retorno incremental, é feita para lidar com o fato de que o critério usual da taxa interna de retorno, isto é, a comparação direta das taxas internas dos dois projetos, não leva em conta. Então, vou explicar mais ou menos. É o seguinte. Eu tenho um projeto A e tenho um projeto B.
De repente, esse aqui investiu 2.600, esse aqui investiu 2.200, sabe? E depois veio os retornos, sei lá, 500, 300, 400, 250, vai voltando. Então aqui são os investimentos, aqui são as receitas. E lá pelas tantas, lá, a uma certa taxa de custo do dinheiro, digamos que o valor presente líquido desse fluxo de caixa aqui deu sei lá, 300, não, vou botar 500, o valor presente líquido, a uma certa taxa, digamos, vamos supor, 15%, né? Taxa, o custo do dinheiro, 15%, o valor presente desse projeto é 500, e o valor presente líquido também dá positivo desse aqui, mas digamos que dá 200. Tá? Isso calculando a uma taxa de custo do dinheiro de 15%, que eles vão chamar taxa mínima de atratividade. Isso é uma coisa. Quando eu pego a taxa de mercado, tá? O valor presente líquido poderá dar positivo, poderá dar negativo. Tudo vai depender da taxa interna de retorno. Tá? Para dar positivo, esta taxa tem que estar menor que a taxa interna de retorno, porque se o custo do dinheiro estiver maior que a taxa interna de retorno, certamente o valor presente líquido vai dar negativo. Então vamos imaginar que esse desconto aqui tem um ATIR de 10%, ó, e esse desconto aqui tem um ATIR de 12%, certo? Então, olhando pela taxa de retorno, é mais negócio o projeto B. Olhando pelo valor presente líquido, é mais negócio o projeto A. E não havendo outro critério, tá? Quase sempre que na queda de braço desses dois, né, a gente ficaria com aquele que dá um valor presente líquido maior. Né? Mas tudo é critério. Tu pode dizer, não, aqui deu mais, mas percentualmente, isso aqui, o que eu interessa, eu tenho dinheiro de sobra para ficar mais rico, 300, não, o que eu quero é que os meus negócios tenham rentabilidade e eu quero esse negócio que, apesar de ser 200, eu investi menos, ganhei menos, mas investi menos e a rentabilidade em relação ao que eu investi foi maior. Bom, então tem aquele critério, essa dicotomia que tu tem que escolher. Mas a teoria recomenda que, quando houver dúvidas, né? Porque às vezes justo o que tem maior valor presente líquido também tem maior taxa de retorno. Bom, então não tem dúvida, esse é o projeto. Mas quando há essa coisa que por um lado esse é o melhor, por outro lado é aquele, ou tu escolhe o de maior valor presente líquido, ou tu vai fazer o incremento da taxa de Fisher. Então esse aqui, ó, é o A, que tem um investimento maior e vem a 10%, esse seria o A, e o B é menor, mas a taxa é 12%. Ó. E aqui nós temos a taxa incremental. Então aí, nesse caso, ó, o critério é totalmente por esse gráfico, sem levar em conta a escala, porque se tu não coloca essa análise aqui, geralmente se escolhe pela escala do negócio. Então, aquele que tem maior valor presente líquido, geralmente é escolhido. Quando tu usa esse critério, não importa a escala do investimento, não importa se tu investiu muito ou pouco, não importa se tu tem um grande VPL ou um pouco. O que ele se decide exclusivamente por esse gráfico. Então, até a taxa de Fisher, esta aqui, até a taxa de interna de retorno do projeto diferencial, vai mais negócio o projeto A, acima desse valor, que não é esse 15%, aí teríamos que ver lá. Aí é mais negócio o projeto B. Esse critério aqui não leva em conta a escala, o volume da negociação, se o investimento esse é mais que o dobro desse. Então, por isso que a resposta é que, quando tu usa a taxa de Fisher,
ele não leva em conta as diferenças de escala, de tamanho, não leva em conta se o VPL que vai me dar é grande ou pequeno. Ele faz a análise exatamente considerando esse gráfico, que foi o gráfico objeto desta nossa sessão de análise. Então, a resposta dessa questão é a letra A. Não importa o VPL, tá? Também não importa a taxa de retorno. Importa é a intersecção de Fischer. Para um lado vai ser favorável o projeto que está mais em cima e para o outro lado da taxa, me refiro aqui, ó, para esse lado de cá vale melhor aquele projeto, a partir dessa taxa vale melhor o outro e não importa o VPL, não importa quem é que tem maior TIR, e sim importa apenas essa análise do gráfico tal como nós fizemos em toda essa nossa sessão de estudo. Entendeu? E depois as outras alternativas, aí tá tudo, né? O efeito de inflação, sobrescado também é bobagem, as diferenças de duração, a taxa de Fischer leva só em conta isso que a gente falou e não leva em conta se o projeto é mais volumoso ou menos volumoso, ou seja, as diferenças de escala do porte do empreendimento. Tá? Letra E, a desigualdade entre os prazos de recuperação do investimento. Todas as outras estão erradas, mas se vocês quiserem, a gente pode oportunamente analisar em profundidade cada uma delas. Irmãos, essa era a nossa missão hoje. Eu espero que a partir daquela pequena questão da prova do BASA, setembro de 2015, a gente tenha feito um bom momento de estudo. Estou à disposição ali no Facebook, Zé Moreira, né? Ou por qualquer meio, né? O meu e-mail, professor.zé@uol.com.br, que também muita gente às vezes quer saber o meu e-mail e eu termino não. professor.zé@uol.com.br, e assim nós estamos diuturnamente ao lado do concursando. Mas não esqueça daquele nosso almoço depois que você pegue o emprego, que eu vou seguir aqui de professor, lutando lado a lado com vocês. Até a próxima oportunidade.